Muito boa tarde, que coisa boa, dia 2 de janeiro e é mais um dia, mais um mês, mais um ano que começamos com plena certeza que o Senhor sempre nos dá novas oportunidades para usufruir do que Ele tem de melhor. Irmãos, nós passamos 12 meses meditando, refletindo, orando, clamando, chorando, semeando e recebendo. Eu queria que você entendesse, quando a gente pede o like nas nossas mensagens, o like, o que significa o like para o YouTube? Ele entende que a mensagem ela é boa e vale a pena ser compartilhada. Quando você comenta embaixo o que você entendeu da mensagem, o YouTube entende que você entendeu aquilo que você ouviu e viu. Não te custa nada você dar um like, colocar um comentário, dizer de onde você está, no caso, ouvindo a nossa mensagem. É importante para nós isso, irmãos. Porque a palavra de Deus ela tem que ser divulgada. E nós temos esse canal, esse mecanismo de levar as boas novas aos perdidos. Um evangelho sem mistura, com misericórdia, sem costumes e entendendo que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Eu queria nessa tarde, na nossa mensagem anterior, eu trouxe uma reflexão sobre os dois vendedores em uma ilha onde os moradores andavam de pés descalços. E eu falei sobre você aproveitando a circunstância e aproveitando a oportunidade para chegar a algum lugar. Como a gente está começando 2024, é o segundo dia do primeiro mês, eu vou falar na semana sobre o significado desse mês, porque o calendário gregoriano é um calendário judaico e o calendário gregoriano é chamado calendário. Vamos falar sobre isso agora não. Isso aí não sei não. Vou falar sobre isso agora não. Quero falar sobre outra coisa mais importante, mais interessante. Quando eu falar sobre o mês, eu vou falar sobre os calendários judaicos e gregoriano. Por que Gregório, o bispo, ele mudou o calendário? Vamos falar sobre isso. Antes de nós começarmos a nossa, eu queria falar uma ilustração, ou dizer uma ilustração sobre como podemos, irmãos, aproveitar as circunstâncias, transformá-las em oportunidades e não queimar etapas no meio do caminho. O apóstolo Paulo fala lá em Filipenses capítulo 3, versículo 13. Ele fala o seguinte: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. 2023 acabou, não volta mais. E falando sobre o avançar, o vencer, o conquistar, o ter, o fazer, queria te contar uma historinha. É uma fábula, né? Isso não é um fato, é uma fábula. Conta-se que uma borboleta, ela estava no seu casulo no processo de metamorfose. E um homem, ele sentou e viu a pequena abertura no casulo e começou a observar a borboleta dentro se mexendo e se esforçando para que o seu corpo saísse por aquela pequena abertura, porque o casulo tem uma pequena abertura.
Só que ali é um processo que Deus criou para a natureza, para a borboleta, que não precisa de ajuda ou de jeitinho humano para se cumprir o processo. Então isso me percebeu que precisava fazer alguma coisa, que para ele aquela agitação da borboleta era algo que incomodava a borboleta. Só que ele não entendia que era um processo para a borboleta geralmente expelir o seu óleo e pelaquela abertura ali escorregar e levantar o voo, como é comum as borboletas após o casulo se romper, elas voam. Aí o homem continuou a observar aquela borboleta se agitando dentro do casulo e aquela pequena aberturazinha que não dava para passar a borboleta. Ele esperava que iria alguma coisa acontecer. É uma pequena fábula. E esse homem teve uma ideia. Qual foi a ideia que esse homem teve? Na sua visão humana. Eu vou pegar a tesoura, vou aumentar a abertura da saída, onde a borboleta quer, no caso, sair, para ver se eu consigo tirar essa aflição, essa agonia que ela está tendo. Conclusão, irmãos. O homem cortou a saída do casulo. A borboleta então saiu facilmente. Ela escorregou pela abertura que o homem fez com a tesoura. Só que ele esperava que a borboleta ia cair, ia sair do casulo e ia levantar voo. E ele continuou observando. E ele viu que a borboleta não levantava-se de onde estava. E ele foi olhar o porquê que a borboleta não levantou o voo. Seu corpo estava murcho e era pequeno. E tinha as suas asas amassadas. Meu Deus. Meu irmão. O homem continuou a observar, esperando que acontecesse o que era comum acontecer quando se respeita o processo. E ele começou a observar que a borboleta começou a se arrastar. Com seu corpo murcho e suas asas encolhidas, ela não foi capaz de voar. Aquele homem, em sua gentileza e vontade de ajudar, não compreendia que o casulo apertado e o esforço necessário da borboleta para passar através daquela pequena abertura era um modo que a natureza fazia com que o fluido do corpo da borboleta fosse para as suas asas, de modo que estaria pronta para voar uma vez que estivesse livre do casulo. Irmãos, eu queria que você meditasse irmãos, eu estou aqui lendo aqui um comentário, por isso que eu estou olhando aqui para a tela do computador, porque isso aí, irmãos, é uma metáfora muito interessante, que o processo que Deus tem com a nossa vida, irmãos, é um processo com início, meio e fim. Deus não precisa de ajudas externas para cumprir o que Ele começa. Compartilhe esse vídeo. Evangelize com esse vídeo. Seja um canal. Comece 2024 de uma forma diferente, meu irmão. Não feche a conta de novo com pendências. Esse mês de janeiro começa justamente os apertos do casulo nas borboletas. Você entende isso? Porque haverá processos que ninguém poderá te ajudar a sair deles, a não ser você mesmo. Haverá situações que você não vai ter como recorrer a ninguém, a não ser a Deus.
E se Deus não for por você, meu querido e minha querida, se Deus não for por você, quem vai ser por você? E Paulo fala isso, bem que em Romanos capítulo 8, verso 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas são essas? São os processos que vamos passar, os obstáculos que vamos vencer, as corridas que vamos subir no pódio. Essas são essas coisas, mas Paulo fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Queria ler com você 1 Reis, capítulo 19, em cima da ilustração da borboleta e o casulo e o processo, sobre 2024 e sobre o futuro e sobre o ano que terminou antes de ontem. 1 Reis, capítulo 19, verso 19, diz assim: Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois, estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo e despedirem meu pai e minha mãe. Disse, então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Eu queria ficar no versículo, aqui no versículo 21. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se seu auxiliar. Jesus falou o seguinte: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por que Eliseu, entendendo o que Elias quis dizer, ele matou os bois, que era dele por direito, queimou os equipamentos que puxava, que arava a terra, fez um churrasco para a moçada e foi embora. Foi embora com Elias. Irmãos, a nossa decisão em 2024, olha, a nossa decisão hoje, dia 2 de janeiro, é o segundo dia de 12 meses que vamos viver. Estarei aqui pregando, falando, te orientando, te aconselhando, te exortando, e você vai ter que entender isso. Há um processo de Deus que não precisa de ajudas externas. Se você está hoje, dia 2 de janeiro, ainda olhando para 31 de dezembro que já passou, você está perdendo o seu tempo. Eu não posso olhar para trás. Eu não posso andar para trás. Eu tenho que andar para frente e acreditar que lá na frente está aquilo que eu estou buscando. Eliseu, ele entendeu com clareza o que ele deveria fazer. Eliseu era filho de fazendeiro. Eliseu tinha posses. Só que Eliseu não tinha o coração nas posses. Começa agora o mês de dezembro. As contas, as dívidas. Esse mês tem IPVA, IPTU, tem material escolar. Mês que vem começa outra bagunça, que é o Carnevale. Dia 31, muitos crentes estavam vestidos de branco para atrair os fluidos. Irmãos, tem muito crente místico, tem muito cristão que ele saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele ainda. Ele ainda permanece com o coração no Egito e tem saudade do Egito. Por isso que no dia 31 ele colocou vestes brancas.
Por isso que no dia 31 de Taurã estava talvez curtindo irmãos, as coisas do Egito são fascinantes, são atraentes. Só que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 10. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A borboleta no casulo não precisava de ajuda externa. Nós não precisamos de ajudas externas para cumprir o nosso propósito. Precisamos obedecer a palavra de Deus e entender que Deus, Ele é por nós sempre. Se sempre nós formos obedientes à sua palavra. Eu não posso falar outra coisa para você. Não posso te dar outro conselho. Eliseu, ele entendeu que ele não poderia mais voltar atrás. Porque as coisas do Egito que não são queimadas, ela nos traz saudades. E a saudade sem comprometimento com Deus, sabe o que traz? Desvios. Começou o ano. E aí? O que você pretende fazer com esse novo ano? 2024. Ser profético e apostólico. Eu não vou aqui te prometer o que Deus não vai fazer. Porque o profeta de Deus não fala aquilo que você deseja ouvir. Ele fala aquilo que Deus manda falar. E quem tem ouvidos espirituais entende a fala e obedece ao chamado. Eliseu, ele acompanhou Elias até o dia do seu arrebatamento. E olha que Elias era muito enjoado, era muito chato. Só que, irmãos, é bom quando você encontra uma pessoa chata que entende aquilo que está falando. Quem está em sintonia com os céus não estranha a linguagem dos céus. Para entender a linguagem dos céus, temos que andar em espírito e em verdade. Já falei sobre isso aqui. Se você entender o que é o Da'at, que é o conhecimento, você vai entender que Deus está falando nessa tarde. A palavra Da'at do hebraico são 3 letras hebraicas, que significa portal de acesso, oportunidades, acesso a alguém, a algum lugar. Segunda letra da palavra Da'at do hebraico vem de visão, percepção. Eu entendo aquilo que eu estou vendo. E a terceira é a marca, eu sou marcado, tenho uma visão, e as oportunidades vão surgir, e eu vou entender que é Deus que está abrindo a porta. Essa palavra, irmão, não é para acomodados. Essa palavra é para aqueles que sabem quem são e para onde vai. Essa palavra é para os sábios, não é para os curiosos. Porque eu até falei com a minha esposa hoje, tem muito crente místico que vai às igrejas não por aquilo que Deus é. Porque, irmãos, sinais não salva, milagres não salvam, milagres não é passaporte para o céu. Não é o que vai à igreja que é sábio, é o que ganha almas. E nessa tarde eu estou anunciando uma palavra para pessoas que eu não conheço aonde estão, não sei a qual família que elas pertencem, mas nossa função aqui é estar alinhado com a palavra e dizer aquilo que a palavra diz. Em Isaías capítulo 31, diz que ai daquele que desce ao Egito para buscar socorro em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalos, não atenta para o Deus de Israel. Essa é a função de um profeta, é anunciar o porvir e o agora.
por vir acontecer, tem que haver agora, sabe o quê? Uma posição. Deus não vai te abençoar. Deus não vai te abençoar. Você tem que ser o canal da bênção. Uma vez que você é o canal da bênção, não vai te faltar coisa alguma. Infelizmente, muitas igrejas estão anunciando um ano assim, um ano assado. E no nosso ministério tem uma palavra liberada sobre nós. Perseverando sobre todos. Perseverando sobre todos. Porque, meu irmão, sem perseverança, ninguém vai ver o Senhor. E a perseverança gera, sabe o quê? Autoridade, santidade, oração, leitura da palavra. É difícil para alguns entender que para servir a Deus tem que ser. Se você é na presença de Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas, disse Jesus. Talvez se esse homem bom entendesse o que ele está vendo, ele não se meteria naquele processo. Conclusão, ele estragou o processo daquela borboleta. E quantos estão estragando o seu processo, pensando que você é um coitadinho, pensando que você não é capaz, que você não tem condição. Querido, presta atenção. Deus te fez pronto para o combate, para a guerra. Irmãos, não existe coisas quando Deus quer operar. Tá dentro do diabo, querido. Você tem que entender que você foi feito por Deus para cumprir um propósito. Você não é inferior ou incapaz do que ninguém. Claro que tem a criação, claro que tem a formação, claro que tem a igreja, porque tem igreja que, em vez de ajudar, acaba estragando a pessoa. Tem pessoas que no mundo têm um coração, não chega na igreja, fecha o coração. Tem pessoas que no mundo são generosas, na igreja são avarentas. O problema de muitos, irmãos, não é o não ter, é ter e não saber administrar. Por isso nem todos vão conseguir prosperar. Porque se Deus der aquilo que o avarento deseja, ele vai ser um obstáculo na obra de Deus. Porque o generoso, ele é antes, durante e depois. Porque ele sabe de onde que vem o que ele tem. E essa palavra não é para massagear o seu ego. Já começamos 2024 falando essa palavra. Não aceite ajuda externa se não entende o que você está vivendo. Falei com a minha filha ontem, não ouça quem não está construindo nada. Não ouça quem está pior do que você. Ajude esse que está pior do que você a ser o que você pode ser, porque você está obedecendo a palavra de Deus. Aleluia! Essa palavra, irmãos, é para sábios, não é para tolo. Porque o tolo vai ouvir 10 minutos, vai se cansar. O tolo vai ouvir 1 minuto e vai se cansar. Porque para ele não é o ser, é o ter. E tem muito comedor de pão na igreja. Muita gente que vai à igreja só por causa das coisas, não por causa do Salvador. Falei com a minha esposa agora há pouco, naquele grande dia muitos virão falando: Jesus, em teu nome expulsei demônio, em teu nome eu profetizei, em teu nome foi outras línguas. Que Jesus vai dizer: apartai-vos de mim que não vos conheço. A minha função aqui é anunciar a palavra de Deus. E essa palavra tem poder para transformar toda e qualquer situação. Essa palavra liberta, essa palavra salva. Eliseu entendeu o que Elias fez. E Eliseu, abraçando o que ele entendeu, ele foi e fez coisas que o seu mestre não tinha feito. O que Eliseu fez não foi o que Elias fez. Sabe por quê? Porque Eliseu entendeu que voltar atrás seria burrice. Eu não tenho que entrar esse ano, irmãos, com saudade do que passou. Passou, eu vivi,
eu usufruí agora projetos novos. Agora, tempos novos. Tempos favoráveis. Que você possa pensar nisso. Você não pode pensar que é mais um ano, é mais um dia, é mais uma hora. Não, irmãos. Todo dia para nós são dias importantes que não pode passar batidos. Não pode passar despercebidos. O nome dele é Jeová Jireh, o Deus que faz tudo por aquele que obedece a sua palavra. Nessa tarde, meu irmão, compartilhe esse vídeo. Seja um evangelista da obra de Deus. Seja um generoso, abençoe a causa, abençoe o propósito, abençoe pessoas. Seja instrumento de Deus para essa geração e você vai ver que vale a pena servir ao Senhor. Voltando, não aceite que a ajuda externa atrapalhe o que Deus está fazendo na sua vida. Tá bom? Amanhã temos mais. Esse mês vou falar sobre o mês de janeiro no calendário hebraico. O que significa? Você vai ver o impasse desse mês até março. O impasse que existe. O porquê. Por que Gregório colocou janeiro como o primeiro mês dos 12 meses? Você vai aprender, tá bom? Deus te abençoe. Não se esqueça de evangelizar. Compartilhe essa palavra. Colabore com a obra de Deus. E seja bênção para o seu próximo. 2024 começou e com ele estamos juntos. Deus te abençoe. Tenha uma semana de vitória, mas sempre obedecendo a palavra que você está vendo e lendo. Shalom Adonai. Deus te abençoe.